Olá, povo do Rio de Janeiro, está chegando mais um podcast Fala Rio. O podcast do Fala Rio é para dar ouvido a quem quer ser ouvido. E estamos aqui hoje com a presença do meu amigo, e não é amigo de pouco tempo não, hein? É amigo de longa data. É um amigo do peito, amigo de coração e um profissional especializado na área de trabalho, na área de emprego. Lendo o currículo dele aqui, ele é arquiteto, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, vasta experiência de gerência, marketing e ergonomia e vasta experiência na administração pública. Já teve a oportunidade, inclusive, de ser secretário de Estado de Trabalho e Renda e presidente dos secretários, eu não me lembro o nome dessa sigla, mas ele foi presidente nacional de todos os secretários de Trabalho e Renda do país. Estou aqui com o Milton Hatz. Como é que vai, Milton? Tudo bem? Tudo bem, Milton Rangel, meu xará, amigo de longa data, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre os assuntos variados desse nosso Rio de Janeiro. A nossa pauta hoje aqui não podia ser diferente, né? Dentro dessa tua área de experiência, na sua área de vivência, e um problema que incomoda muito a toda a família brasileira, que é a questão do desemprego. Então, eu não quero falar de desemprego, eu quero falar de emprego. Aliás, acabamos de ver uma estatística essa semana que o desemprego no Brasil caiu de 13% para 10%. Ora, 3% é coisa demais. É coisa demais para uma população que precisa trabalhar e dar de comida para sua família. 3% de desempregados na população brasileira é muita coisa. Isso é fruto de trabalho. Isso é fruto de você buscar pessoas competentes para colocar nos lugares corretos. E nós estamos vivendo um problema mundial, econômico mundial. Saímos de uma pandemia que não tem precedentes. Não existe na história da humanidade uma pandemia como a que vivemos agora, e saímos disso no nosso país com todas as campanhas contrárias aos governos que aí estão. Saímos dessa maneira, de 13% para 10%. E o governo anterior que quer voltar, esse aí que quer voltar, aquele que tem problema de mão, tem um dedo a menos, essa coisa toda aí, que eu não gosto nem de falar o nome dele, tá querendo voltar. Quando saiu, deixou 15% de desempregado da população, e eles querem voltar. Hatz, vamos falar do nosso dia a dia, do nosso emprego. Como é que o que se fez, o que você já fez, como se faz para dar emprego para a população? Milton, na verdade a gente deve comemorar essas informações até que você trouxe aqui, porque realmente o desemprego ele está melhorando no Brasil, né? Ele está melhorando no Brasil, mas não é só no Brasil. Essa é a questão que a gente tem que colocar. Está melhorando no mundo todo. Recentemente, numa viagem aos Estados Unidos, eu vi assim, mas se isso for uma franquia, essa franquia está bombando. Now Hearing, assim, estamos empregando. Cada lugar que você ia, você via na porta da loja Now Hearing. Então, essa necessidade novos postos de trabalho estão sendo colocados nesse momento e está assim, melhorando bastante a questão de desemprego no mundo. E está, naturalmente, tendo essa questão no Brasil, né? Porque o Brasil não é descolado do mundo como um todo. Independente de governo bom ou ruim, as coisas que acontecem no mundo acontecem no Brasil também. E aqui realmente está melhorando bastante, né? Agora, é óbvio que se a gente tem uma política de emprego pública bem feita, a tendência é que isso tenha mais velocidade, que a quantidade de novos postos de trabalho venham a aparecer com mais facilidade em todos os níveis, desde o nível mais alto até a pessoa que não tem uma grande formação, né? Eu estava falando nessa época em que eu fui secretário, Milton, e foi uma época em que você era deputado e você me ajudou bastante. É óbvio que as políticas públicas não dependem só da qualidade técnica do gestor. É muito importante você unir a qualidade técnica do gestor com a qualidade também política de quem o apoia. E nesse momento, o fruto desse trabalho, que foi um trabalho que se fez em 2 anos, foi nos 2 últimos anos do governo Pezão e o governo federal era do Temer, né? Foi um troço elogiado que me levou realmente a ser presidente nacional dos secretários de trabalho, né?
E foi um trabalho bacana que a gente fez encarando sem gastar nada a nível do... Porque, na verdade, naquele momento, não sei se vocês se lembram, né? Você lembra bem, o governo estava falido aqui no Rio de Janeiro, não se tinha dinheiro para gastar. Então, a gente usou verba federal do Cine, do programa Cine, e fizemos muita coisa bacana. Nós colocamos Só para lembrar para o nosso irmão que está escutando aqui, que não sabe da sua trajetória, quantos cines você inaugurou nesses 2 anos? Foram mais de 20. Mais de 20, em parceria com shoppings, né? Era isso? Isso foi uma grande sacada. Porque os shoppings naquela época estavam vazios, né? Os shoppings estavam vazios, não tinha movimento. Então eu fui ao primeiro shopping que foi difícil. O primeiro foi difícil. As pessoas não acreditavam muito nessa ideia, não. Mas aí eu consegui insistir e vender a ideia. E aí eles me cederam uma loja. E montaram a loja toda, porque eu falei para eles, eu vou trazer um cine para cá, vou trazer gente para o shopping. As pessoas vão circular no shopping. As pessoas vêm aqui tirar o seu seguro-desemprego, vão sair daqui e vão gastar em alguma loja, que talvez não necessidade imediata dela. E com isso você está dando movimento ao shopping. Né? E aí o primeiro que aceitou essa ideia, deixa eu me lembrar aqui, o primeiro acho que foi do Recreio. Shopping Recreio. Não, foi o América Shopping. América Shopping, exato. E aí tinha também naquela época o evento do Rock in Rio, essas coisas às vezes também, digamos assim, o planeta contribui para as coisas boas acontecerem, né? E Deus também. Deus contribui, principalmente. E aí tinha o Rock in Rio, e aí tinha naquela região um potencial muito grande de emprego, e aí foi um movimento absurdo, em que eu me lembro que o gerente do posto me ligou e falou assim, secretário, tem muita gente aqui, tá um tumulto danado, o pessoal do shopping vai reclamar. Eu falei, não vai não, não se preocupe, eles não vão reclamar. E claro, não reclamaram, ficaram super satisfeitos. E com o sucesso desse primeiro cine no shopping, a gente colocou uns 20 distribuídos no Rio de Janeiro todo. E foi ótimo. Fizemos um trabalho bacana sem gastar um tostão do governo do estado. Isso aqui é importante destacar. Quer dizer, quando existe a vontade política, quando existe a vontade de governo, quando existe um trabalho com um gestor interessado na qualidade do seu trabalho, social do seu trabalho, é isso que se faz. Quer dizer, os shoppings não... Sabe quanto custava isso para o governo do estado? Nada. Porque os shoppings davam a sala, davam a luz, davam o ar-condicionado, davam todos os custos, o mobiliário, todos os custos da inauguração do Cine eram bancados pela iniciativa privada. Eram bancados pelo shopping, que, claro, ganhava com isso através da fluência de pessoas pelo shopping, para ver suas vitrines, para comprar, para vender. Então... Iniciativas como essa, por isso que eu abordei esse assunto, mostram que nem sempre uma economia forte, pujante, significa resultado. Quer dizer, nós estávamos vivendo naquela época, chorávamos muito juntos, porque não conseguia arranjar um centavo da Secretaria de Fazenda para botar na Secretaria de Trabalho e nas outras secretarias. Mas aí vem o dedo político, até que foi seu, né? Porque, como eu disse, não adianta você ter uma boa gestão se não tem por trás uma articulação política. E aí eu reclamava muito, e chorava realmente, e ele ouvia muito, que não tinha tostão, não tinha mesmo. Ia botar lá o dinheiro para quê? Não sei o que, tinha outras prioridades. Aí o Milton lembrou que tinha um recurso que a imprensa oficial devolvia para o Gabinete Civil. Não é lembrado? E devolvia... Aí eu falei, me arranja 1 milhão, que eu vou reformar toda a frota de carro e vou botar um caminhão... Eu ia chegar nisso depois. Você já antecipou a pergunta seguinte. Para funcionar, cara. E aí ele foi lá no chefe do Gabinete Civil e conseguiu esse recurso. Conseguimos até um pouquinho mais, graças a Deus. Mas, e aí, isso virou uma coisa chamada Cinemóvel, é isso? Cinemóvel. O Cinemóvel, só para vocês terem uma ideia... A primeira apresentação dele foi na terra da minha mulher, lá em Nova Iguaçu. Era do lado do Extra, fizeram no estacionamento do Extra. Fechou Nova Iguaçu.
Deu RJTV, deu aquela câmera lá do Globocop, todo mundo filmando, foi reportagem, sem nenhum apoio de área jornalística do governo do Estado. Só com a iniciativa e avisando, ó, vai acontecer. Quando falou que ia acontecer, o centro de Nova Iguaçu, aquela área de Nova Iguaçu, fechou. E tinha gente botando pelo ladrão. E essa atividade, essa coisa saiu de equipamentos que estavam defasados. Estavam sucateados, estavam largados. Os carros que foram reformados com essa verba da imprensa oficial na época estavam largados, abandonados, eram micro-ônibus, era esse caminhão-truck, né? Um baita do caminhão, estava tudo largado, não foi nada comprado, não foi só reformado. O Milton Ratz arranjou um mecânico lá de confiança dele para fazer essa coisa de uma maneira mais fácil, dentro dos limites da área pública, né? Que a área pública ainda tem isso, você às vezes tem boa vontade, tivemos que fazer uma licitação, mas foi não tranquilo. Consegue executar com facilidade, mas foi feito isso, quer dizer, onde prova que a vontade política vem na frente de tudo. Quando se faz política com amor, com dedicação, querendo realmente dar para a população o que ela merece ter, a gente vê hoje ônibus sucateados, ônibus abandonados, a gente vê hoje o que se criou para ser área de transporte, isso é um outro tema que nós vamos discutir aqui no nosso podcast. O que se criou para a área de transporte, está tudo sucateado, tudo destruído. Ontem eu tive a oportunidade de ir a Paciência, Campo Grande e esqueci o nome do outro bairro, mas isso não importa. Eu fui sepultar um parente, fui no enterro, eu passei por dentro daquelas áreas de Campo Grande, Paciência, não sei, aqueles BRTs ali todos abandonados, você passa, anda, não vê um BRT, as estações todas degradadas. Quer dizer, foi tudo construído para não dar certo. Foi tudo montado para não dar certo. Aí a população que perdeu aqueles ônibus que saíam, que circulavam naquela área por conta do BRT, que o BRT veio suprir isso, então se tirou para não ter a concorrência de outras linhas de ônibus, não tem mais não tem o BRT funcionando e nem tem os ônibus mais que foram tirados. Então, hoje só se vê reclamação. Então, quando se tem vontade política, se faz sem ter dinheiro, sem ter recurso, sem usar recursos, usando a máquina, usando o que já se tem disponível. Criatividade. E usando a criatividade. Então, eu me lembro que você fez aquilo ali e não sei quantos eventos você proporcionou. Estou aqui com o número. Olha de aí. maio a novembro de 2018, foram 9.311 pessoas atendidas pelo Cinemóvel. Cinemóvel, só pelo Cinemóvel. Só não Cine estão no Cine Fixo, não, o Cine dos shoppings. Estavam falando do Cinemóvel. 20 e tantos cines. Tinham cinco pontos de atendimento dentro desse cinema. E nós fizemos, eu me lembro que nós tivemos a oportunidade também de participar dos eventos do governo do estado, que eram eventos não me lembro qual era o nome, Comunidade Solidária, não me lembro qual era o nome do evento, mas que ia para os locais, definidos, com carteira de trabalho, dando possibilidade de fazer carteira de trabalho no local, dando possibilidade de balcão de emprego, balcão de estágio. Isso. Tudo isso eu me lembro que você levou em eventos do governo, através do governo do estado, e a gente estava sempre presente nesses eventos, para Teresópolis, para Nova Iguaçu, para Caxias, para Bangu, esqueci. Tem muita coisa que a gente fez em parceria com a Secretaria de Trabalho, porque encontrava na Secretaria de Trabalho vontade política de fazer. E gestão. Porque aí, Milton, você falou uma coisa muito importante. Você tem que ter também, o político, uma visão de que só a política também não resolve. Que tem que ter a parte técnica. Porque às vezes as pessoas usam números e falam... Porque eu sempre falo isso, que na política, na técnica, 1 em 1 são 2. Mas na política, 1 em 1 pode ser 11. Entendeu? Aí o político tem que entender, e o gestor técnico também, que o ideal é o casamento das duas coisas, porque aí funciona. Eu me lembro que a grande dificuldade que tinha na época no Ministério do Trabalho era que você falava com o técnico lá, apresentava um projeto, aí o técnico botava uma exigência, aí mandava para a gente fazer aqui no Rio a exigência. Aí a gente fazia exigência, voltava, tinha outra exigência. Aí isso você perdia aí um mês só cumprindo a exigência. Eu consegui com o ministro, na época, de conseguir umas salas para os secretários de Estado utilizarem. Então, eles levavam os técnicos. Aí, o político, que era o secretário,
com o seu técnico a tiracolo. Aí ele sentava nessa salinha, tinha lá uns 3 ou 4 computadores, o técnico botava exigência no processo, que normalmente era uma exigência técnica, o cara sentava, no dia seguinte estava resolvido, porque ele mostrava para ele. Entendeu? Então, essa coisa de trabalhar o político com o técnico é a chave de sucesso, Milton. Não adianta a questão política eu vou resolver só na política. Se você não trabalhar a parte técnica, não vai resolver. E o contrário também. Você pode ser um excelente gestor, um técnico maravilhoso. Se você não trabalhar a questão política, também não anda. Entendeu? Você está citando aqui o negócio da parte de transporte, do BRT, é um exemplo de descontinuidade de política pública gritante, absurdo. Se você pode usar um exemplo de descontinuidade de política pública, foi o BRT. Porque, olha só... O que é lamentável. Porque é uma política... A concepção da política do BRT é perfeita. Só que foi muito mal executada e a continuidade dela foi zero. Exatamente. Você vê, ela surgiu num governo, num prefeito, não vou citar nem nomes aqui para não ficar, mas surgiu um prefeito com uma ideia toda baseada num estudo técnico que foi colocada à prova, mas quando ela ia começar a ser executada, a acontecer, a logística dela acontecer, entrou outro governo que não entendeu isso. E aí a gente perdeu 4 anos de descontinuidade de um projeto que eu te digo, eu não sei se daria certo ou não, mas foi levado de uma forma, só com a política, sem a parte técnica trabalhando, que foi o projeto original, e isso foi uma desgraça. Agora, consertar isso é igual você se fala, essa questão na minha formação, é mais fácil muitas vezes fazer uma obra nova do que fazer uma reforma. E o que está acontecendo, eu acho que no Rio de Janeiro é hoje. É isso. Você tinha um projeto que você acabou de falar, eu também concordo, tinha não sei se daria certo, se houvesse continuidade da política pública, mas tinha grandes chances de dar certo, tinha uma ideia, foi uma coisa baseada em estudo técnico e tudo mais, tinha grandes chances de dar certo. Aí eles colocam tudo a perder, e agora para consertar isso, o trabalho é dobrado, não tem dúvida disso. E a gente percebe isso claramente, que o projeto, a concepção do projeto do BRT, falando do BRT, continuando falando desse tema, ele deu certo em vários lugares. Ele não é o originário do Rio de Janeiro. Nós temos diversos projetos que foram feitos no Rio de Janeiro inicialmente e que foram levados para outros estados, para outros lugares. Agora, esse especificamente não nasceu no Rio de Janeiro. Ele é um projeto que foi feito para o Rio de Janeiro copiando outros modelos. Mas, voltando aqui ao nosso trabalho, né, nossa questão do emprego, do trabalho, eu lembro também, Ratz, que a gente conseguiu, eu e você, fomos a Brasília juntos. Isso. Fomos a Brasília juntos aí, juntando o técnico com o político, buscar um recurso, e conseguimos um recurso bastante significativo para a Secretaria de Trabalho, para criar a Casa do Trabalhador PCD. Isso. Não foi isso? Foi. Construímos, eu falo construímos porque eu faço parte porque você fez a articulação política para isso acontecer. A gente se empolga demais com os projetos e acaba se envolvendo neles. E construiu-se lá na Praça Espenha, não foi isso? Não se construiu nada. Não, se montou... Acabou. O projeto foi feito para um prédio que estava alugado pela secretaria, que era um cine normal, e a gente fez um projeto de adaptação toda para PCD. A ideia era essa original. Era para os PCDs serem atendidos por PCDs. Com toda a visão. Isso, quando eu apresentei lá no... Só para esclarecer o nosso telespectador... Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. PCD significa pessoa com deficiência. E aí foi apresentado em Brasília para o grupo de secretários estaduais. Todos eles, nem todos, mas a maioria levaram para os seus estados essa ideia e o nosso estava pronta. E aí eu me lembro que você me levou para conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na época. E aí o Rodrigo Maia colocou ele falou, quanto faria isso? Aí foi sempre naquela, 1 milhão a gente faz isso. E aí ele botou uma emenda parlamentar? Emenda parlamentar de 1 milhão para fazer isso. E a gente ficou muito entusiasmado, acabamos os projetos e tal, deixamos tudo pronto
para implementar. Não implementaram. E aí vem a parte que a gente fica triste com a política, né? Todo esse trabalho foi feito, nós tínhamos, o Ratz criou uma área específica dentro da secretaria para cuidar dessa questão do emprego do PCD. Se montou os projetos, eu me lembro desse da Praça Sans Penha, e todos os outros, os cines, em shoppings, todas as outras coisas, sabe como é que acabaram? Acabaram. Acabaram. Quer dizer, citei o exemplo do BRT exatamente para fazer um paralelo. Quer dizer, construiu-se uma ideia, criou-se uma política, desenvolveu sem custo e isso acabou. Acabou o governo, acabou a secretaria, acabaram inclusive a secretaria. O juiz, que na época foi o juizinho lá que seja bem guardado, né? O lugar dele está guardado. Não, assumiu o secretário a secretaria passou a ser a secretaria mais ampla. Deixou de ser uma secretaria e passou a ser uma subsecretaria. Começou-se mostrando a que veio, dizendo assim, emprego eu não estou preocupado. Estou preocupado em arrumar alguma coisa que me sustente para depois do governo. E todo mundo viu no que deu a política do juiz, aonde foi parar, que hoje a política do juiz é discutida nos tribunais. Infelizmente. Mas, com isso, quem perdeu, mais uma vez, foi a população do Rio de Janeiro, que perdeu todos aqueles cines que foram inaugurados numa época com um trabalho árduo. E nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, né, uma época de melhoria dos índices de desempregados. Melhoria. A qualidade dos índices de desempregados tem caído. Então, nós temos só a agradecer com isso. Mas tudo isso foi um trabalho feito por uma equipe montada por um gestor que, com o apoio da política, se sustentou sem os recursos financeiros que se achava que eram importantes, que se achava... E aí, quando assumiu um novo governo, que olhou uma secretaria sem orçamento, opa! Para que eu quero uma secretaria sem orçamento? Então vira uma subsecretaria, acaba com essa secretaria, porque não tenho competência para gerir uma coisa sem dinheiro. E nesse momento, o programa Cine estava bombando, tá? Tudo, só faltava prestar conta das coisas que estavam caminhando e eles simplesmente não prestaram conta e perderam o programa. Quer dizer, enfim. Eu quero só te dar um dado aqui interessante, que eu estou vendo aqui, ó. Em janeiro de 2018, o CAGED apresentou um saldo negativo de 26.472, Rio de Janeiro. Ou seja, houve perda de 26.472 postos de trabalho em janeiro de 2018. Em dezembro de 2018, houve um saldo positivo de 13.700 novas vagas de trabalho. Isso é fruto só do nosso trabalho, da secretaria? Não, é claro que não. É uma questão que envolve o governo federal, envolve a questão econômica do mundo e tudo mais, mas com certeza a organização e a gestão pública nessa área do mercado de trabalho é uma coisa que faz a diferença, é um diferencial. Entendeu? Hoje depois de muitos anos, né, de gestão federal petista, né, em que o objetivo era único, a gente viu o estado do Rio de Janeiro descer ladeira abaixo. Quer dizer, a gente perdeu diversos estaleiros, os estaleiros foram fechados, nós perdemos postos de trabalho na construção, até das construções da Petrobras, estavam paradas, todas elas paradas, das plataformas. Quer dizer, todo o incentivo para esse mercado foi acabado. O governo acabou com isso, tirou tudo daqui, os estaleiros daqui do Caju todos foram fechados, o desemprego em Niterói e São Gonçalo era uma grandeza. Se prometeu ao Rio de Janeiro dar uma coisa chamada Comperge, que nunca saiu do papel e do investimento. Se investiu muito dinheiro em equipamento e material, mas não saiu disso, está tudo sendo sucateado. Todo o material está guardado, mal guardado, ao ar livre, sendo sucateado, porque o Comperge só ficou na promessa do presidente da República da época. E o que a gente vê hoje
é uma recuperação disso. A área de petróleo está se recuperando no Rio de Janeiro, que é o forte do Rio de Janeiro. Não é royalty de petróleo. As pessoas confundem que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, depende do petróleo. Depende do royalty do petróleo. Não, depende do petróleo, não do royalty do petróleo. O petróleo é fundamental para a economia fluminense. Fundamental. Porque do petróleo vem todas as indústrias, todas as coisas que giram em torno do petróleo. Estão aqui. O royalty é muito importante para alguns municípios. Alguns municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, têm no royalty do petróleo sua sobrevivência. E quando esse royalty do petróleo cai, é um caos na economia municipal, em alguns municípios. Mas no estado do Rio de Janeiro, essa influência não é tão grande assim. Hoje, se olharmos o orçamento do estado do Rio de Janeiro, de alguns anos atrás, isso representava 8% do orçamento. 8% era a receita do royalty do governo do estado. Chegou a cair para 5% essa participação. Agora, a economia começou de novo, nesses 3 últimos anos, a movimentar o Rio de Janeiro, a movimentar a área de petróleo. Se voltou, o estaleiro lá de Angra dos Reis voltou a produzir, voltou a estar a plena carga, desenvolvendo novas plataformas, reformando plataformas, o que tinha sido abandonado. Isso é emprego. É emprego para o pessoal que mora em Angra dos Reis, é emprego para pessoas que moram fora de Angra dos Reis, e é emprego para toda a população do estado do Rio de Janeiro e de fora do estado do Rio de Janeiro. Então, você sente isso na economia angrense. E nós queremos sentir isso, essa revitalização, que já começou também, na economia de São Gonçalo, na economia de Niterói. Queremos que esses estaleiros voltem a produzir. A Petrobras tem um fator fundamental nesse aspecto. E o meu amigo José Mauro, a quem eu mando um abraço aqui, presidente da Petrobras, está trabalhando nessa direção. Está querendo trazer para o Rio de Janeiro e para o Brasil a sua independência na questão do petróleo. E isso é emprego. O José Mauro é um técnico, né? É um técnico que entendeu a importância da política para que as coisas técnicas que ele sonha possam avançar. Eu me lembro que você deu até uma medalha para ele. Medalha Tiradentes, eu homenageei ele pelo seu trabalho, exatamente pelo seu trabalho na área de petróleo e gás. Na área técnica, principalmente. Na área técnica de petróleo e gás. E aí ele acabou virando um... ele não tinha cargo nenhum na época que a gente deu essa medalha para ele. A gente homenageou o técnico José Mauro, hoje o presidente da Petrobras. Exatamente o que a gente estava falando. Nesse cargo pelo Jair Bolsonaro. A gestão política é essencial, porque a questão econômica envolve as questões mundiais, as questões nacionais. Mas, assim, a vinda de empresários, a vinda de empresas para determinadas localizações, ela é diretamente proporcional à qualidade da gestão local. Ou seja, as possibilidades que você oferece para, em troca, as pessoas possam ter ali um lugar onde elas possam plantar para depois colher, né? Então, é muito importante isso e a gestão pública é essencial nessa questão do emprego e do mercado de trabalho, né? Eu me lembro que, em 2019, a minha passagem lá na Secretaria foi até o final de 2018, eu fui convidado para um congresso em Tucumã, Argentina. Era um congresso de educação e trabalho, entendeu? Eu achei que era um congresso internacional de educação e trabalho. Eu achei, interessante esse negócio, né? Uma cidade no interior da Argentina, né? Pouca gente ouviu falar de Tucumã, né? E ter um congresso internacional, não levei muita fé, não. Meu amigo, tinha palestrante de todo lugar do mundo, da África do Sul, da Venezuela, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. No dia da minha palestra, fui eu e uma menina da África do Sul, que foi falar sobre essa questão da educação e do trabalho. Eu me lembro que quando a gente chegou lá, ela ia falar primeiro e ia falar depois. Milton, chegamos lá, era numa quadra, aqueles estádios de basquete, né, cobertos e tal. Devia ter umas 3.000 pessoas, com um palco assim, 3.000 pessoas. Quando ela viu aquilo, ela amarelou. Ela era uma negra
bonita, forte, ela ficou branca. Ela ficou assim... Ficou pálida. Será que você pode falar antes de mim? Eu acabei falando antes dela. Na verdade, eu abri o evento, que ela que abriu o evento. 3.000 pessoas, meu. E era um evento assim, e as pessoas lá participando e tal. Foi muito bacana. Foi uma semana, assim, fantástica. Eles fazem isso anualmente. Tucumã, interior da Argentina. Ou seja, é a importância que eles dão na gestão, na troca de informações para que o mercado de trabalho local possa crescer. Quer dizer, essa questão que a Argentina cuida muito bem. Isso aí, Los Hermanos, a gente tem as diferenças que a gente tem com eles para de futebol, mas eles cuidam muito bem dessa questão da cultural. Futebol só não, todos os esportes. Todos os esportes, Mas eles só não tem diferença para comer a carne que eles produzem, mas qualquer esporte dá problema. Daqui verdade. a pouco, num podcast desse nosso aí, nós vamos entrevistar a Paula do vôlei. Ela vai contar pra gente, com certeza, as suas brigas com a Argentina, as diferenças com a Argentina. Mas eles tratam bem essa questão da cultura e reconhecem a cultura do mundo como um todo e a importância da gestão pública no mercado de trabalho, né? E uma das coisas que me levou a pesquisar esse mercado, e aí eu levei, foi um dos slides que eu apresentei, que o pessoal comentou muito, são as novas profissões, né? Que são novas e eu tenho a impressão que de 2019 para cá, já estamos em 2022, já podem ter aparecido outras. Então eu fiz uma lista de 25 profissões que surgiram novas no mercado de trabalho e que as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Antigamente, até hoje em dia também, é um espaço que se tem, os pais querem que o filho seja engenheiro, médico e tal, mas hoje em dia a pessoa pode ser um coaching, ou pode ser um consultor de imagem, ou pode ser um geneticista, pode ser uma profissão, ou estavam falando sobre os influencers agora há pouco, né? Personal style. Que são profissões que a minha eu trouxe aqui para o estúdio. Personal style. Que a sociedade vai apresentando essas coisas, essas novas tendências no mercado de trabalho, né? E é muito interessante. Eu me lembro que quando eu acabei a palestra, foi uma coisa muito interessante, mas as pessoas iam lá com o negócio o programa, né? E pedir autógrafo, cara. Uma coisa assim. Nunca dei um autógrafo na minha vida. Dei um autógrafo e queriam saber sobre essas profissões e tal. É uma coisa muito bacana que eles levaram. Eu acho que a gente... isso aí me levou mais do que nunca a ver a importância de que a gestão pública tem na questão do emprego e da renda, entendeu? Não tenha dúvida disso. Nós estamos vivendo hoje, é isso que você está trazendo para a gente aqui, uma época de avanço tecnológico, né? Quer dizer, nós estamos... eu diria que os últimos 20 anos, eu não gosto de falar da minha profissão em si, mas a minha profissão praticamente acabou. Eu sou formado em TI. Eu sou analista de sistemas formado pela PUC. E não vou falar o ano, tá? Porque vocês estão curiosos demais também. Mas já tem algum tempo que eu me formei na PUC. Mas hoje a minha profissão não existe mais. Porque os analistas de sistemas foram embora. Hoje tem um profissional de TI que resolve a customização dos sistemas que estão disponíveis. Eu ontem estava conversando com um primo meu, Mauro, que é profissional do Bradesco há 39 anos. Há 39 anos ele trabalha na área de informática do Bradesco, lá em São Paulo, na Cidade de Deus, Osasco. E eu me lembro que quando eu fui visitar, eu trabalhava na época no Banerj, e na área de informática do Banerj, e fui visitar para trocar experiências, né, com os profissionais do Bradesco, e depois fui ao Itaú. E fiquei encantado com o Bradesco, fiquei encantado com a estrutura de informática do Bradesco. Eram 2 prédios só de equipamento. Eram aqueles equipamentos monstruosos. Hoje não existem mais. Hoje essas áreas estão ocupadas por outras atividades. Mas a área de TI continua ali na Cidade de Deus. Só que eu me lembro muito bem que tínhamos, por exemplo, dentro do Banerj, uma área que só atuava surdo e mudo.
porque era uma área extremamente barulhenta, era a área de classificação e leitura de cheques. Hoje, tem alguém aí no estúdio que tenha cheque no bolso? Não tem, você não usa mais cheque, você pega o seu celular e faz assim na maquininha. Tum! Passou, já pagou, já debitou, já está tudo certo. Então, essa mudança foi muito rápida. Interessante aqui, já que tá falando, é que a minha esposa fez aniversário esses dias. Aí minha mãe foi e pegou... Beijo pra Regina. Parabéns, Regina. Não me convidou para essa festa, hein? Não teve festa. Foi só que minha mãe foi e foi dar eu quero dar um presente para ela. Pegou um talão de cheque e preencheu o cheque. Eu falei, mãe, isso vai dar um trabalho para ela. O cara vai ter que ir no banco. Vamos fazer aqui a transferência. Não. Eu quero assinar o cheque. Faz um Pix. Não. Então, eu sou dessa época de processamento de dados, né, que se chamava processamento de dados, de informática. Fui profissional dessa área. E a gente sente, só para você, mais uma comparação. Eu estudei na PUC e tem um prédio, quem conhece a PUC vai saber o que eu estou falando. Tem um prédio lá no final da PUC, do coisa que se chama Rio Data Center. Hoje já não se chama mais assim, é RDC só. Significa Rio Data Center. Porque aquilo tudo era um computador. Era um computador refrigerado a água. Então tinha a estação de água que refrigerava aquele computador. Só para você ter uma ideia, aquele computador tinha uma memória... Vocês não vão acreditar. De quantos gigas? Pois é. 2 megabytes. 2 megabytes. No meu celular, eu tenho 250. No meu celular, no meu bolso, tem 250. Usava-se 2 prédios da PUC para se ter o computador para fazer toda a pesquisa científica, todo o trabalho científico que se desenvolvia na PUC. Então, isso é evolução de pouco tempo para cá. Ora, antigamente, você saía de casa, a sua esposa não sabia onde você estava. Tinha aquele... será que ele foi para aquele bar? Foi aquele restaurante jantar? Vou ligar para o restaurante. Tinha o telefone do restaurante. Tinha... para falar com você. Olha, tem uma notícia, tem um negócio para falar com ele urgente. Você pode chamar o Milton aí? Você estava no restaurante. Agora, te acha no celular aonde você estiver por um zap. Faz um vídeo. Faz uma chamada de vídeo, até para ver onde você está mesmo. Né? Faz uma chamada de vídeo para ver onde você está. É verdade, e tal. É verdade. Então... Elas gostam muito dessa chamada de vídeo, né? Vai me arranjar problema. Então, essa questão é uma questão muito evolutiva. Quer dizer, essa evolução... por que a gente está falando disso? Porque isso é emprego. É emprego. É um emprego não é desemprego, é emprego. Claro. Você está mudando o foco. Eu estou com uma implantação na minha empresa de um sistema novo de informática e os camaradas ficam só... customizando. Na minha época, eu programava, eu desenvolvia, eu analisava. Agora, os camaradas sentam no computador para customizar, para parametrizar e customizar. E é um trabalho. É um baita de um trabalho. Agora, é outra tecnologia, é outra ferramenta, é outra maneira de fazer. E aí, aquilo que você falou, é outra profissão. Outra profissão. Mas assim é a sociedade, né? Quer dizer, se não houvesse os 286, não teria os computadores que tem hoje, não teria o telefone usando como computador. Meu filho não usa computador. Ele faz tudo no celular. Eu estou começando a aprender também a fazer quase tudo no celular. Eu estou fazendo bastante coisa. Mas ele faz tudo no celular. É impressionante. Eu continuo Jurássico. Eu me lembro que na época que eu trabalhei no Senac, a gente buscava sempre novos mercados, né? O Senac tem sempre que acompanhar o ritmo da formação do mercado para assim, preparar as pessoas para esse mercado que aparece. E eu me lembro que na época começou muito a parte de informática crescendo, inclusive desenho por computador e tal. E a gente montou uma sala lá no Senac do Centro, que era uma coisa assim... Você deve se lembrar disso, as salas de informática todas eram assim. Era gelada, limpa, não tinha uma poeira. Tira a poeira, não sei, era um troço assim tudo ascético, né? E tinha lá uns 5, 6 computadores. E aí eles começaram a aprender... Piso suspenso. Aí eles começaram a aprender o Windows. Como mexer no Windows, como mexer no Paintbrush, no CorelDRAW. E era difícil você conseguir até professores para isso, AutoCAD. Hoje em dia, o arquiteto que não sabe mexer em AutoCAD, valeu, pode se aposentar porque não vai trabalhar, não tem mercado.
Entendeu? O cara que pode ter um currículo maravilhoso como arquiteto, de prancheta, que se ele não souber mexer no AutoCAD, antes até no início, falava assim, não, eu vou continuar fazendo na prancheta, meus projetos e tal, e vou dar para um desenhista de AutoCAD para fazer. Não, não esquece. O mundo não tem esse tempo para você. Não tem. Hoje as coisas são muito rápidas, entendeu? Então, ou você se especializa e aprende com as ferramentas tecnológicas, ou você está defasado no mercado de trabalho. Eu hoje, onde eu estou hoje, na Imop, a gente procura profissionais que sabem mexer com programas de 3D para fazer apresentação. Antigamente, eu cheguei a ser professor de curso de decorador que ensinava perspectiva. Hoje você tem que mexer no SketchUp e você está com a perspectiva lá montada, você sabe. Tinha até uma coisa que eu na época eu sempre falava, para você poder fazer desenho, aprender a mexer, desenho no computador, você tem que saber fazer, mexer. Para você desenhar nanquim no computador, você tem que saber mexer com nanquim. Para fazer aquarela, você tem que saber fazer aquarela primeiro no papel, para depois você fazer aquarela no computador. Isso é lógico. E não era eu que falava, era eu e todo mundo falava. Nada disso mais é verdade. Eu me lembro que eu contratei um professor, foi o primeiro choque que eu tive de tecnologia, foi que eu contratei um rapaz que tinha estudado na PUC, e ele era professor de publicidade, desenho e tal, fazia coisas maravilhosas de desenho no computador. Eu contratei ele para ensinar exatamente isso, né? E ele nunca tinha feito um desenho com nanquim, com aquarela, nunca. E olha, não devia nada a ninguém. Então, ó, aquilo ali foi um choque que acabou com esse paradigma para mim que existia antes, que era de que teria que fazer primeiro no papel para depois fazer no... Não é verdade. Esse paradigma foi abaixo, como outros paradigmas que acabaram com a tecnologia, né? É verdade. A questão tecnológica, né? Ela tem uma influência muito grande na sociedade como um todo. E a gente vê isso principalmente na questão do emprego, né? A gente vê isso, essa mudança de emprego e essa mudança de qualidade de mão de obra, de especialização de mão de obra. Quer dizer, as pessoas que estão ultrapassadas e não se aprimoram, que não se desenvolvem, elas realmente ficam para trás, elas ficam realmente numa situação difícil. A gente está aqui nesse bate-papo gostoso aqui com o meu amigo Milton Hatz, no nosso podcast, falando sobre emprego, falando sobre trabalho, e a gente acaba saindo para outras vertentes, né? Já falamos aqui de BRT, já falamos aqui de tecnologia, né? De evolução tecnológica, e a influência desses, né? A influência desses todos no emprego. E já falamos também dos índices de desemprego que, graças a Deus, estão caindo, estão baixando. Hatz, o que você acha que a gente precisa fazer no nosso estado do Rio de Janeiro para sair dessa situação prisional? Quer dizer, a gente hoje só discute no Rio de Janeiro se o governador vai ser preso ou se o governador não vai ser preso. Se esse que está saindo vai ser preso ou se esse que está saindo não vai ser preso. O que a gente precisa fazer no Rio de Janeiro em questões políticas? Não estou te dando nenhuma saia justa, não. Pode falar, tá? Fica à vontade. O que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro? Porque a gente não vê isso nos outros estados. Essa prática, raramente a gente vê uma outra notícia como essa em outros estados. E no Rio de Janeiro a gente só fala assim, esse governador vai ou não vai ser preso? O que você acha que está errado na política do nosso estado? Eu acho que isso aí você falou bem a palavra certa, política, né? Eu acho que começa no voto do eleitor. Entendeu? O eleitor tem que aprender a votar não só pelo carisma do candidato, ou só pelo que ele pode oferecer de ajudas na campanha, mas pela sua história, pelo que ele já fez, pelo trabalho que ele já realizou, se é uma pessoa que tem retidão no trabalho dele, entendeu? Então começa pelo voto, Milton, não tem nenhuma dúvida, sempre, isso aí é sempre, e a questão do Rio de Janeiro é isso, eu acho que a gente no processo tenha votado mal e tenha ocorrido essas coisas. Mas tem outro dado também, é que o Ministério Público aqui no Rio, ele é muito efetivo, né? Em outros lugares pode ser também que não seja, né?
Mas não sei se ele é tão efetivo assim, não, entendeu? Porque a gente já teve até procurador-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro preso também, né? Quer dizer, nessa leva de Sérgio Cabral, levou muita gente. Inclusive, o ex-procurador-geral foi parar. O ex-procurador, o outro procurador também, que foi membro da Secretaria Nacional de Segurança, também foi preso. Todos aqui do Rio de Janeiro. Mas aqui tem uma questão que a gente... A doença é endêmica, parece um câncer. Ela vai crescendo, é uma coisa impressionante. E aí vem aquela questão, Milton. Eu acho que tem pessoas boas e sérias em todos os tipos de profissões e funções. Eu me lembro muito bem que, como eu sempre trabalhei como gestor público, né, sempre se confundiu essa questão de ser político, gestor público. E eu me lembro que a minha filha, uma vez num comentário na escola, ela me contando isso, que alguém falou, todo político é ladrão, e não sei o quê. E ela levantou e falou assim, meu pai é político e não é ladrão, não é ladrão. E, na verdade, é assim. Não existe todo político a ladrão, não existe todo advogado a ladrão, não existe todo médico. Existe pessoas que têm desvio em todas as profissões e funções na sociedade, entendeu? Então, é isso. Eu acho que, na verdade, estou falando isso para responder a pergunta inicial sua. Eu acho que, em como todas as áreas, tem pessoas que trabalham sérias, que trabalham com retidão, e outras não. E na política, como o político ele é votado democraticamente, está na mão do eleitor. Milton, você é um cara que, quando eu te revi, me lembro que eu cruzei com você na Lerge. Não fala tempo não, tá? E aí eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui? O cara é um empresário bem sucedido, o que tá fazendo andando aqui na Lerge? Ele falou, pô, fui eleito deputado estadual, eu levei um susto. E o Milton, ele ficou como suplente e se tornou líder do partido. Por quê? Com trabalho, articulação, retidão, ele conseguiu esse sucesso. Então, em todas as áreas são assim. Se você trabalha sério, se você leva a sério o que você faz e gosta do que você faz, você é bom naquilo, entendeu? Então, é isso. Eu acho que no Rio de Janeiro as pessoas precisam começar a votar bem. Votando bem, como é que vota bem? Às vezes eu voto numa pessoa e não deu certo. Eu, por exemplo, eu tomo o maior cuidado em quem eu voto, mas é óbvio que eu já votei errado, até porque na democracia, muitas vezes você não vota no melhor, você vota no menos ruim, porque você tem que votar. Porque no segundo turno é isso que nos gesta. No segundo turno é isso que nos falam assim, eu não tenho responsabilidade porque eu não votei. Mentira! Pelo fato de não ter votado em branco, ela tem toda a responsabilidade. Se der certo, não foi culpa dela, ela não participou. E se der errado, ela é culpada sim, porque deixou essa pessoa entrar. E normalmente, quando você tem muito voto nulo e tal, você elege o pior, né? Então, na verdade, nessa circunstância, o eleitor tem que entender bem, procurar a história da pessoa, o que ele já fez, se ele já, voltando aqui no teu caso, se ele teve um sucesso profissional para que ele possa, como político, ter também sucesso nessa sua carreira, entendeu? Quer dizer, então é isso. Eu acho que o Rio de Janeiro, durante o tempo, votou mal. A gente vê muito, Ratz, na área parlamentar, na área de vereador, de deputado estadual, deputado federal, a pessoa votar no vizinho, votar no cunhado, votar naquela pessoa que eu ia jogar meu voto fora mesmo, ia anular meu voto, então votar. Mas quem é o teu cunhado? Meu cunhado, eu não sei o que ele é não, eu não sei nem o que ele faz, mas vai votar no cunhado. Porque o cunhado é candidato, porque candidato a nível de parlamentar tem muitos candidatos. A quantidade de candidatos é muito grande. Então você realmente, se você não se dedicar a escolher uma pessoa em que você conheça, você com certeza... A história dela pode não conhecer pessoalmente, vai estar elegendo uma pessoa que você não conhece. Porque o voto ainda eu sempre fui contrário a essa questão, eu sempre achei que a representatividade parlamentar também tinha que ser pelo voto, pela quantidade de voto, e não pela proporcionalidade partidária, porque a proporcionalidade partidária faz isso. Faz isso. Você vota no seu cunhado e elege
o miliciano. Elege um bandido que você nunca queria ver lá no parlamento. Mas você elege aquele cara porque você votou no seu cunhado. Em vez de votar numa pessoa efetivamente representativa, que te represente, que você se veja representar ali, se você, na sua linha profissional, na sua linha religiosa, na área de atuação, você se veja representar. E ali, vai ali, dedica o seu voto àquela pessoa e cobre. Você falou uma coisa... Principalmente cobra o que você fez, o que não fez. O parlamentar tem que ser cobrado, sim. Eu acho que você falou uma palavra aí muito importante. A representatividade. Quando você vota em alguém, a democracia proporciona isso, você está passando a essa pessoa a representatividade dele, ou seja, dele te representar. E no momento que você está passando essa questão dele representar, ele tem que se parecer com você. O que você pensa, quais são as suas coisas que você acredita sejam importantes, se é a família, se é a religião, as pessoas falam assim, mas um representa uma igreja, outro representa um clube de futebol. Tudo bem, não tem problema nenhum, desde que essa pessoa represente efetivamente bem aqueles que os ajudaram a eleger. O que você quer para a sociedade, o que você pensa de bom para a sociedade. Hatz, eu tive o maior prazer de estar aqui conversando com você, mas nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria pedir a você para fazer suas considerações finais. Bom, eu não vou falar do último jogo do Fla-Flu. Meu Deus entendeu? Do céu. Isso aqui não dá certo. Essa parte não dá certo. Corta essa parte aí. Milton, é muito bom trocar ideia contigo. A gente está sempre se encontrando e a nossa conversa, ela não tem fim, né? Tem sempre os assuntos, eles vão emendando uma coisa na outra. E é sempre bom conviver com você, com a tua família, com a dona Priscila, com as crianças, e que você é um pai de família exemplar, você é um empresário de sucesso e também um parlamentar que, nesse ano que você esteve na Alerj, mostrou o seu potencial de trabalho. Então, desejo para você, todo sucesso nesse ano e conte sempre comigo, tá? Tem em mim um amigo, irmão. Obrigado. A gente não é Milton à toa. Temos o mesmo nome e a mesma sigla, MR. Milton Rangel e Milton Hatz. Exatamente. Não é à toa. Nisso a gente afina. Obrigado, meu amigo, minha amiga. Estamos encerrando aqui mais um podcast do Fala Rio, aqui com a presença desse parceiro, desse amigo Milton Hatz. E dizendo para você que a gente volta rapidinho para outro bate-papo desse delicioso, agradável com você e para você. E dizendo para você que é desse jeito que se faz política, é desse jeito que se faz um bate-papo agradável e produtivo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.